Por tanto tempo quanto Elon Musk esteve no centro das atenções, ele foi aberto sobre a maior parte de sua vida e relacionamentos. Mas uma peça muito interessante e oculta sobre o bilionário sempre foi a razão por trás da longa inimizade entre ele e seu pai, Elon Musk. De repente, para a surpresa de todos, Elon decidiu revelar mais sobre a situação, deixando Elon Musk em lágrimas. O que poderia ter causado essa ruptura entre pai e filho? Junte-se a nós enquanto mostramos o impactante anúncio que Elon Musk acabou de fazer sobre seu filho. A relação entre pai e filho entre Elon e Elon nunca foi exatamente harmoniosa, e era algo que eles não viam necessidade de esconder ou fingir diante da mídia. De fato, algumas vezes, Elon se referiu ao pai, Elon, como distante, e admitiu que era melhor para ambos permanecerem afastados. Mas logo, Elon chamou a atenção de seu filho com uma notícia revolucionária que revelou durante uma entrevista, obrigando ambos a se reencontrarem, mas não em circunstâncias agradáveis. O que você acha que foi o anúncio de Elon? Bem, vamos descobrir. Enquanto conversava com um representante do Mail Online, Elon Musk revelou que teve um filho com sua namorada, Jana Bezuidenhout. A notícia foi um choque para todos que acompanharam a entrevista, especialmente para sua família e para seu filho, o bilionário da tecnologia Elon Musk. Por outro lado, Elon estava encantado em compartilhar a boa notícia com todos, explicando que, embora o filho não tivesse sido planejado, ele o amava profundamente e estava animado por ser pai novamente. Ele também acrescentou que, de forma cautelosa, insistiu em fazer um teste de DNA para garantir que o filho realmente fosse seu antes de dar a notícia à família. A primeira pessoa com quem Elon compartilhou sua boa notícia foi sua filha Allie, porque pensou que ela seria compreensiva e solidária. Em vez disso, Ellie o chamou de louco e mentalmente instável, percebendo imediatamente que seu pai havia cometido um grande erro sem se dar conta. Elon continuou contando ao Mail Online que Ellie não hesitou em contar aos demais, que ficaram furiosos ao ouvir o que ele havia feito. Eles disseram que ele estava perdendo a sanidade e que deveria ir para um asilo. Não viver uma vida cheia de diversão com um bebê pequeno, que nem sabia como veio ao mundo. Quando o Mail Online perguntou sobre a verdadeira identidade de sua namorada, Elon não negou nem confirmou que sua namorada Jana fosse na verdade sua enteada, a quem ele havia criado como se fosse sua própria filha desde que era uma criança pequena. Para piorar, Elon respondeu que estava solteiro há mais de 20 anos e que não tinha enteados ou enteadas. Tudo o que ele tinha eram 4 ex-esposas. Mas isso era apenas o começo. Elon também afirmou que mal se lembrava de Haida, a mãe de Jana, e que não reconheceria sua segunda esposa se a visse na rua, embora sua ex-esposa vivesse na comunidade fechada de alta classe de Western Cape, na África do Sul. Ele contou ao Mail Online que ele e Haida foram casados por muito pouco tempo e que havia seguido em frente com sua vida há muito tempo. Embora a separação tenha sido iniciada por Elon, ele afirmou que não havia muito na relação e que estava feliz por ela ter terminado. Antes de conhecer Elon, Haida, sua segunda esposa, era viúva com 3 filhos pequenos. Seu primeiro marido, Jacques Bezuidenhout, morreu em um acidente de carro, e Elon ajudou a criar os pequenos Jock Jr., Jana e Harry, enquanto era um bom marido para Haida. No entanto, Haida não foi a única com filhos fora do casamento, já que Elon já tinha 3 filhos de seu primeiro casamento com sua namorada do ensino médio, a modelo e socialite May Haldeman. Esses filhos eram Elon, seu irmão Kimball e sua irmã Tosca. Depois que Elon e Haida se casaram, tiveram 2 filhas chamadas Alexandra Allie Musk e Asha Rose Musk. Com o tempo, Elon e Kimball foram morar com o pai e Haida em sua enorme e bem equipada casa em Pretória, onde o casal não fazia distinção entre filhos e enteados. No entanto, pouco antes de completar 18 anos, Elon deixou a África do Sul para cursar a universidade no Canadá, de onde a família de sua mãe era originária, antes de se mudar para os Estados Unidos aos 24 anos. Depois de se estabelecer nos Estados Unidos, Elon encorajou seu pai a se mudar para Malibu logo após fazer sua fortuna bilionária com a venda do PayPal em 2002. Elon relembrou sentir-se como um prisioneiro enquanto ele e Haida planejavam sua fuga, marcando encontros secretos com a Embaixada da África do Sul para obter passaportes temporários antes de retornar à África do Sul em 2003, sob uma nuvem de suspeitas. Elon e Haida se separaram logo depois,
E Jana e os outros filhos foram colocados aos cuidados de outras pessoas. Embora naturalmente magra e com olhos verdes penetrantes, Jana levou uma vida problemática, lutando contra o vício em drogas e o nascimento de sua primeira filha, Emily. Mas antes da separação, Errol e Haida estiveram casados quando Jana tinha apenas 4 anos, e o casamento durou 18 anos. Embora a razão do divórcio não tenha sido totalmente compartilhada com o público, Haida uma vez falou à revista People sobre as infidelidades de Errol, que ela não podia tolerar. De acordo com Haida, Errol não conseguia manter as mãos quietas, e ela não podia continuar vivendo com um homem assim. Mal sabia ela que, 8 anos após sua separação, Errol encontraria seu caminho de volta para sua filha e acabaria tendo um filho com ela. Errol, por outro lado, afirmou que isso estava completamente fora de seu controle e que era o plano da natureza se desenvolvendo. Alguns anos após o divórcio, Jana entrou em contato com Errol após uma separação própria. Segundo Errol, isso aconteceu uma noite quando o namorado de Jana a expulsou de casa, e ela chegou à casa dele sem ter para onde ir. Em uma entrevista ao Sunday Times, Errol narrou como ofereceu um ombro para ela chorar e, com o tempo, uma coisa levou a outra. Ele escolheu chamar o encontro de "o plano de Deus" ou "o plano da natureza" e disse ao entrevistador que estava solteiro há 20 anos e que era apenas um homem que comete erros. Foi um erro único que ocorreu devido ao fato de que Jana ficou com ele após a separação. E ambos compartilharam a responsabilidade no que aconteceu, o que levou ao nascimento de seu filho. No entanto, Elon ficou surpreso ao saber que seu pai não apenas teve um romance com sua enteada, Jana Bezudenhout, mas que esse romance resultou em um filho. De fato, Elon falou com a revista americana Rolling Stone sobre sua raiva e decepção pelo que ele considerava uma ação imoral de seu pai. Segundo Elon, as ações de Errol pioraram ainda mais a já tensa relação entre os dois e alimentaram um ressentimento adicional contra o homem que deveria ser uma figura paterna para ele. Por outro lado, Errol se recusou a reconhecer que sua relação com a enteada foi a causa da ruptura com seu filho Elon. Assim como Elon, Errol tinha crenças peculiares sobre a procriação, justificando seu relacionamento com a enteada com uma explicação inquietante. Falando ao meio online, Errol revelou que, segundo ele, o único propósito do homem na Terra é reproduzir-se, e era exatamente isso que ele estava fazendo ativamente. Essa filosofia parece ecoar por gerações, já que o próprio Elon declarou publicamente seu desejo de ajudar a resolver a crise de despovoamento, tendo o maior número possível de filhos. Elon tinha algo diferente a dizer sobre o assunto, admitindo a Rolling Stone, com lágrimas escorrendo pelo rosto, que Errol era, na verdade, uma pessoa terrível e não o que aparentava ser na internet. Elon descreveu seu pai como um ser humano horrível e afirmou que sua infância foi dolorosa e isolada depois de, aos 8 anos, ter escolhido morar com ele, após a separação de seus pais. Enquanto o entrevistador ouvia atentamente, Elon revelou como Errol planejava cuidadosamente atos de maldade contra ele e outras pessoas. Para Elon, seu pai era uma pessoa que planejava o mal e que praticamente todos os crimes que alguém pudesse imaginar, Errol os havia cometido, sendo tão terrível quanto inacreditável. Há várias décadas, Errol supostamente atirou e matou 3 intrusos armados que invadiram sua casa em Joanesburgo. Segundo alguns relatos, Elon teria testemunhado o incidente, com Errol mais tarde dizendo a Rolling Stone que agiu em legítima defesa. Ele nunca foi condenado por nenhum crime. Portanto, Elon acreditava que a reconexão de Errol com sua enteada Jana não foi uma coincidência, mas uma tática de seu pai para, mais uma vez, arruinar a vida de alguém, como ele sempre fazia. Durante sua entrevista ao Mail Online, Errol admitiu que suas outras filhas ficaram chocadas com seu relacionamento com Jana porque, para elas, ela era sua irmã. Portanto, não fazia sentido que seu pai tivesse um relacionamento com a irmã. No entanto, Errol afirmou que já não vivia mais com Jana, embora tenha confirmado que ambos sentiam muito afeto um pelo outro, o que irritava Elon mais do que ele estava disposto a admitir. É difícil imaginar como Elon poderia algum dia perdoar seu pai pelo que aconteceu. A família está dividida e não sabe como ou se algum dia conseguirá se recuperar. Mas está claro que a relação entre pai e filho compartilhada por Elon e Errol foi conflituosa desde o início. Vamos aprofundar onde as coisas começaram a dar errado entre eles. O sobrenome Musk pode ser um dos mais reconhecidos no planeta, mas pouco se sabe sobre seu patriarca, Errol Musk.
Ao contrário de seu filho, o CEO da Tesla e do Twitter, Elon Musk, Errol passou a maior parte do tempo fora dos holofotes. Embora o pai de 7 filhos tenha ganhado cada vez mais atenção pública nos últimos anos, em grande parte devido às suas complicadas relações familiares. Embora Errol tenha sido notícia nos últimos anos, com o nascimento de seus 2 filhos mais novos, ele aparentemente evita os holofotes para manter sua vida privada. Apesar de ter dado algumas raras entrevistas, grande parte das informações publicamente conhecidas sobre ele vem de seu filho distante Elon ou de sua ex-esposa May Musk, nenhum dos quais tem palavras elogiosas sobre o engenheiro e ex-proprietário de uma mina de esmeraldas. Mas isso não é tudo. Em uma de suas raras entrevistas, Errol disse ao Business Insider South Africa que uma vez foi dono de metade de uma mina de esmeraldas na Zâmbia, a qual afirmou ter comprado por impulso. Errol e um copiloto estavam voando de avião da África do Sul para Inglaterra para vender a aeronave. Mas quando não puderam fazer uma parada programada na Arábia Saudita, mudaram seus planos, o que transformou suas vidas. Enquanto estavam em Djibouti, ele e seu copiloto venderam o avião a alguns italianos. Errol afirmou que o seguiram até seu local e havia pilhas de dinheiro por toda parte. Receberam 80 mil euros, que na época era uma soma enorme para Errol e seu copiloto. O comprador também ofereceu a Errol a oportunidade de comprar metade de uma mina de esmeraldas com esse dinheiro, e ele aceitou. Errol continuou admitindo que, em determinado momento, literalmente fez mais dinheiro do que podia manejar fisicamente, e seus filhos se envolveram nos negócios da família, vendendo algumas das esmeraldas de sua mina para a Tiffany & Co. na cidade de Nova York. No entanto, essa afirmação de Errol sobre possuir metade de uma mina de esmeraldas contrasta profundamente com o que Elon disse sobre a riqueza de seu pai. Segundo Elon, seu pai não possuía uma mina de esmeraldas e ele teve que trabalhar arduamente para pagar seus estudos universitários, terminando com uma dívida estudantil de umas 100 mil dólares. Elon também negou que Errol tenha investido na primeira empresa que fundou, junto com seu irmão Kimball. Falando a Rolling Stone em uma entrevista de 2017, Elon afirmou que a declaração de Errol de que lhes havia dado uma grande quantidade de dinheiro para a empresa não era verdadeira. Elon também contou como ele e seu irmão pagaram seus estudos universitários através de bolsas, empréstimos e trabalhos em 2 empregos ao mesmo tempo. O capital que reuniram para sua primeira empresa veio de um pequeno grupo de investidores anjo em Silicon Valley e definitivamente não de seu pai, Errol. De acordo com a Rolling Stone, uma vez que Elon ganhou milhões após vender o Zip2 e fundar o X.com e o PayPal, ele transferiu Errol, sua então esposa e seus filhos da África do Sul para Malibu. No entanto, a relação entre os dois permaneceu conflituosa, apesar da proximidade, e Errol logo voltou para a África do Sul. Devido ao tempo que Elon passou nos Estados Unidos desde que deixou a África do Sul ainda jovem, ele se adaptou bem ao estilo de vida americano. No entanto, Errol admitiu que encontrou desafios para se ajustar à vida no Simarmuaraniwa, tanto para ele quanto para sua família. Durante uma entrevista ao Mail Online, Errol destacou que sua recusa em permanecer nos Estados Unidos, como Elon queria, foi o que os afastou ainda mais. Elon revelou, entretanto, que o primeiro distanciamento com seu pai ocorreu quando ele era criança, após o divórcio de seus pais. Com os 3 filhos, Musk ficando com a mãe depois da separação, Elon sentiu compaixão por seu pai, que parecia solitário e muito triste após o escândalo se acalmar. Nascido em Pretória, Transvaal, África do Sul, Elon contou a Rolling Stone que sentia pena de seu pai, mas não entendia naquela época que tipo de pessoa ele realmente era. Pouco depois do divórcio, Elon disse à revista que se mudou para morar com o pai, mas não demorou muito para perceber que tinha tomado uma má decisão. Embora o bilionário tenha admitido que seu pai raramente se tornava fisicamente violento, ele disse que Errol chegou a ser em sua juventude. Por outro lado, Errol afirmou ao The Sun que isso aconteceu apenas uma vez e que ele apenas deu uma palmada no filho, sem causar qualquer dano real. Essas divergências nas lembranças do passado parecem ser comuns entre os dois, deixando todos se perguntando quem realmente está dizendo a verdade. Elon acrescentou que seu pai tinha uma habilidade especial de transformar uma boa situação em uma ruim, e expressou confusão sobre o que realmente estava por trás do comportamento de Errol. Falando sobre o pai, Elon afirmou que ele era hábil em tornar miserável a vida de todos ao seu redor. Em última análise,
Errol não era um homem feliz, e Elon não tinha ideia de como alguém chegava a ser assim. Segundo a Rolling Stone, Errol teria disparado e matado 3 de 5 ladrões que tentaram invadir sua casa, mas disse que foi absolvido de todas as acusações por legítima defesa. No entanto, Elon não especificou publicamente à revista outros crimes que acreditava que seu pai havia cometido. Em uma entrevista recente ao Daily Mail, Errol respondeu às afirmações de Elon chamando-o de uma criança mimada que precisava amadurecer e superar as coisas. Ele acrescentou que esperava que os berrinches de Elon passassem, pois acreditava que seu filho o rotulou como um monstro simplesmente porque não conseguia o que queria. Elon, que trabalhou arduamente para chegar ao topo, independentemente da distância entre ele e o pai, tem uma visão diferente sobre as declarações de Errol. Segundo Elon, o dever de um pai é estar presente para seus filhos, fechar as lacunas entre os membros da família e ser um exemplo. Tudo o que Errol não fez. Em vez de reparar as rachaduras no relacionamento, Errol as piorou não apenas ao ter um filho com sua enteada, Jana, mas também ao ter um segundo filho acidental com ela. Assim como no caso do primeiro filho, Errol manteve em segredo o nascimento do segundo, até decidir revelar a notícia alguns anos após o nascimento da criança. Se a família Musk estava no caminho da cura, essa jornada definitivamente foi interrompida. No entanto, como forma de consolo para a família, especialmente para Haida, que ficou horrorizada com o ocorrido, eles ficaram aliviados ao saber que a diferença de 42 anos entre Errol e Jana eventualmente levou à separação do casal. Para horror e decepção de todos, Errol afirmou em uma entrevista ao Daily Mail que não descartava uma reconciliação futura, argumentando que Jana está envelhecendo, o que, para ele, significa que ela está se aproximando dos 35 anos, e isso seria razão suficiente para ela voltar com ele no futuro. Com a mente de Errol decidida sobre sua relação com a enteada, que agora é mãe de seus filhos, Elon e outros membros da família Musk não veem necessidade de perdoar ou reparar o que Errol destruiu. Apesar disso, em meio ao caos, Errol vive sua melhor vida e mantém que não tem absolutamente nenhum arrependimento por suas ações. O engenheiro sul-africano se sente muito confiante em suas crenças e em seu propósito na Terra, chegando a aplaudir seu filho Elon por trabalhar no mesmo objetivo ao ter mais de 10 filhos. Elon se recusa a aceitar que ele e Errol compartilham alguma semelhança ou objetivos nesse aspecto, mas isso não impede Errol de acreditar que fez a coisa certa. No entanto, as repercussões de suas escolhas continuam afetando a família Musk, influenciando as relações através de gerações. O que costumava ser uma família unida, agora está tão fragmentada que há pouca ou nenhuma esperança de reconciliação. Com tanto acontecendo na família Musk, você acha que Elon e Errol eventualmente poderão reparar seu relacionamento gravemente rompido? Conte-nos nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais. Além disso, clique no próximo vídeo na sua tela. Você vai gostar.